poucos carros nascem com uma missão tão difícil quanto a do Polo Track: substituir o Gol, um carro que foi vendido por mais de 40 anos, foi líder de vendas por quase 30 aqui no Brasil, foi um dos maiores sucessos de vendas da história da indústria automobilística e também é sinônimo de muita robustez, confiabilidade e de um comportamento que agrada aos mais entusiastas. Missão mais difícil do que essa do Polo Track, só talvez a do próprio Gol, que nasceu para substituir o Fusca. Mas será que agora, nesses novos tempos de consumidores mais exigentes, crise de semicondutores e veículos caros, o Polo Track tem as credenciais que são necessárias para honrar o nome Gol e ser o novo veículo de entrada da Volkswagen? É o que a gente vai descobrir com a nossa avaliação do novíssimo Polo Track 1.0 MPI 2023. E se você for comprar um carro usado seminovo, não deixe de usar o serviço de consulta veicular da Olho no Carro. E com o cupom de desconto do DriveOn você ainda garante 15% de desconto em todas as consultas. Link na descrição do vídeo. Antes da gente contar um pouco da história do Polo, você pode nos ajudar com a nossa história. Se você se inscrever no canal, com certeza isso vai facilitar a gente trazer carros novos e inéditos para avaliarmos aqui com um nível de detalhes e profundidade que você já está acostumado a ver aqui no DriveOn. Mas dito isso, qual que é a história do Polo aqui no Brasil? Tenho certeza que muita gente vai se esquecer, mas ele chegou aqui no Brasil na sua terceira geração no final dos anos 90, através do Polo Classic, ou Polo Classic, que visava substituir o Voyage. A gente sabe que isso não deu certo e esse carro foi descontinuado em 2001, mas em 2002 a gente recebeu o Polo de quarta geração, com padrão construtivo de dirigibilidade e segurança até então inédito no Brasil, e o que parecia ser uma bela história de veículo mundial aqui no terceiro mundo, morreu em 2015, com o Polo sendo descontinuado depois de passar uns bons anos esquecido dentro da linha Volkswagen. Mas uma nova chance surgiu em 2017, com o lançamento da sexta geração do Polo, que chegou aqui no Brasil meses depois de ser lançada lá na Alemanha. E se na época o Polo podia ocupar um lugar de veículo um pouquinho mais premium dentro da linha Volkswagen, acima de Up, Go e Fox, abaixo apenas do Golf, agora nessa última reestilização feita em 2022, a história mudou. Não existe mais Up, não existe mais Fox, não existe mais Go, não existe mais Golf. O Polo está sozinho como o hatch da Volkswagen. E justamente por isso ele tem uma gama de versões que começa nos R$80 mil, exatamente esse carro aqui, e vai até os quase R$150 mil. Então a gente tem o Track com motor MPI câmbio manual apenas, o MPI 1.0 também apenas com câmbio manual, o 170 TSI com câmbio manual, uma combinação que há muito tempo foi pedida, o Comfortline 170 TSI com câmbio automático, o Highline 170 TSI também com câmbio automático, e o GTS 250 TSI também apenas com câmbio automático. A nomenclatura Track não é novidade dentro da linha Volkswagen, e ela geralmente marca os veículos com certo apelo aventureiro. Aqui não foi muito diferente, mas é uma aventura mais urbana, vamos dizer assim. Em relação ao Polo MPI, que é a versão imediatamente superior, a gente tem um para-choque diferente, com um ângulo de entrada bem melhor inclusive, então é um carro que vai raspar menos em valetas e lombadas. E a gente tem algumas simplificações também considerando o Polo antigo e principalmente o novo. Então a grade ela é toda preta, os faróis no novo Polo são totalmente em LED, aqui no Track são halógenos de parábola simples, e a gente vai ver outros detalhes de simplificação durante a nossa apresentação do carro, né? Mas o que não ficou mais simples, e isso é muito positivo, é o motor EA211, que foi lançado aqui no Brasil em 2012, lá no Fox Blue Motion, e passados já quase 11 anos, ele continua sendo um motor ainda bastante moderno. E mesmo não tendo sido revisitado de maneira extensa e significativa em termos de potência e torque, ganhou pouca coisa com o passar desses anos. É óbvio que existem diferenças internas aqui que o fabricante nunca revela, e isso tudo, claro, para atender às novas regras de emissão. E o que ele entrega hoje de potência e torque?
são 84 cavalos de potência no álcool e 77 na gasolina, a 6.450 giros por minuto. Ele corta 6.500, então acho que poderia ter uma margemzinha um pouquinho maior aí. E de torque, a gente está falando de 10,3 kgfm no álcool e 9,6 na gasolina a 3.000 rotações por minuto. Então muita gente gosta de falar que motor multiválvulas não tem potência em baixa, não tem torque. Aqui a gente tem um pico de torque até numa rotação mais baixa do que alguns motores de 2 válvulas por cilindro que a gente vê no mercado. Então a gente vê que ele continua muito bem servido nesse sentido. Uma coisa que eu não posso deixar de comentar em termos de percepção de construção. O fecho duplo continua no capô, que é muito interessante, isso não ter sido alvo de simplificação. Isso aqui te dá uma segurança maior em termos de ajuste do capô quando você está em velocidades mais altas, né? Evita que ele fique balançando muito. Isso é coisa mais de Alemanha, mas detalhe interessante que veio parar aqui. Tudo é muito bem organizado, as mangueiras, os cabos, a percepção é muito boa aqui. Um detalhe que eu gosto bastante, olha, tem até uma pequena peneira aqui no recipiente do lavador do para-brisa, justamente para evitar que entre sujeira. E uma coisa que eu fiquei genuinamente surpreso, olha a pintura interna, exatamente idêntica à externa. O Polo anterior não era assim, o de sexta geração pré-facelift. E os outros Polos que são fabricados em São Bernardo do Campo, esse é de Taubaté, também não são assim. Um detalhe interessante aí, justo na versão que é a mais barata da linha. Mas, continuando aqui nas laterais, a gente vê outras simplificações. A primeira, que eu acho que talvez seja mais marcante, está aqui nas rodas. Enquanto o Polo sempre tem rodas de 5 parafusos, aqui a Volkswagen colocou um cubo para uma roda de 4 parafusos. E por que isso? A gente está falando de um carro mais fraco, que precisa lidar com menos torque, essa peça é mais barata por fabricante, e a cada roda economiza um parafuso, e por carro 4 parafusos, então, né, numa escala gigantesca, aí, como uma linha de produção, eles ganham nisto também. Aqui a gente tem retrovisor pintado em preto fosco, a maçaneta também pintada em preto fosco. Em outros Polos a gente não tem esse miolo aqui da maçaneta exposto, né? Tem a tampa, aqui não, uma solução muito mais simples. E isso, por mais que sejam economias, quando você junta com essa calota escurecida, quando você junta com a grade escurecida e outros elementos que a gente vai ver lá atrás, ajudam a compor um visual de topa tudo para o Polo, que faz sentido para uma versão que é de entrada, mas que tenta esconder um pouquinho essa cara de carro de firma, vamos dizer assim. Em termos de arquitetura também não tivemos simplificações, felizmente. Então aqui continua a MQB A0, a mesma utilizada por Nivus, Virtus, T-Cross. Então isso possibilita que tecnologias de carros mais caros, mais sofisticados, venham parar aqui no nosso Polo, que é a versão de entrada aqui da linha Volkswagen no Brasil. Isso é muito positivo. E essa plataforma também permite bons resultados em termos de segurança. Esse carro foi avaliado pela segunda vez pelo Latin NCAP, já na sua nova encarnação pós-facelift, e ele recebeu 3 das 5 estrelas possíveis. E o que isso significa? Esse carro foi penalizado por não oferecer nenhum sistema de auxílio à condução. Ele não tem EB nem ACC, como o Nivus oferece, por exemplo. Mas, por outro lado, ele oferece airbags laterais com proteção de peito e cabeça, um airbag bem generoso, por mais que não proteja quem vai aqui atrás. Ele tem uma estrutura ainda muito estável, muito sólida, que protege bastante os ocupantes, inclusive em caso de impactos laterais, que também é muito positivo. E o banco também protege muito bem do efeito chicote, quando um carro bate atrás e seu pescoço faz assim, né? Mas o carro foi penalizado por não lançar mão desses itens de condução semi-autônoma, vamos dizer assim. Em termos de dimensão, também nada muito diferente. Então a gente está falando de um carro de 4,07 metros de comprimento, 1,47 m de altura, 1,75 m sem os retrovisores e 2,56 m de entre-eixos, um entre-eixos ainda bem razoável. E uma novidade legal aqui na versão Track é que ele é mais alto do que as outras versões do Polo. Aqui a gente tem um vão livre de 16,6 centímetros, mais alto até do que alguns SUVs compactos que a gente vê aqui no Brasil hoje,
como o Tracker, por exemplo. Em termos de suspensão e freios, McPherson na dianteira, eixo de torção na traseira, discos ventilados na dianteira e tambor aqui na traseira. Aqui atrás, mais mudanças, né? Então a gente tem o novo logo da Volkswagen, igual a gente vê lá na frente, obviamente. E se em outras versões o nome Polo é uma placa, aqui o Track é um adesivo, também é mais barato. As lanternas pretas, né, com todo esse tratamento fumê, são comuns ao resto da linha, então todo Polo tem essa mesma lanterna. Só que esse para-choque é exclusivo da versão Track. Ele também tem uma carinha um pouquinho mais de topa tudo, né, simulando um extrator aqui, como se o carro fosse mais preparado do que ele efetivamente é para terrenos mais difíceis. Desde o seu lançamento, muita gente se queixava que o interior do Polo era muito simples, principalmente para a faixa de preço que ele acabou atingindo com o passar dos anos. Para cada versão, a Volkswagen lançou mão de soluções diferentes. E o que a gente tem aqui no Track? A gente tem esse aplique aqui na face principal do painel, agora é texturizado, uma textura até bem bonita, acho que funciona bem para um carro com essa pegada, por mais que aqui a gente continue tendo aquela clássica textura de pele, e aqui embaixo a gente tem uma diferença muito discreta de cor, né? Então aqui é um preto e aqui é um cinza, o que ajuda a quebrar um pouco daquela mesmice de tudo preto, por mais que ainda seja uma solução bastante discreta. E a percepção aqui dentro, de modo geral, apesar dessa simplicidade do acabamento, é bem correta. É um carro que ele transparece bastante qualidade no acionamento dos comandos, como a seta, por exemplo. Muito bom realmente. Comando do ar-condicionado, tá vendo? Tudo muito fácil de operar, não tem nada aqui que seja pesado. O som a mesma coisa. Então é um carro que é simples, mas aparenta ser muito bem construído também. Esse carro que a gente está avaliando tem o pacote opcional Media Plus, que oferece, do tradicional painel de instrumentos, essa tela com mais funções do computador de bordo. Então a gente tem indicador de portas, a gente tem o nível do tanque, odômetro parcial e ali velocímetro digital, que você consegue controlar aqui as funções através do volante multifuncional, que vem junto do pacote. A gente tem medições 1, 2 e 3 de velocidade média, medições 1, 2 e 3 de distância percorrida, 1, 2 e 3 de tempo de percurso, a autonomia restante com que você tem de combustível no tanque, consumo médio também 1, 2 e 3, consumo instantâneo, temperatura externa, temperatura do líquido de arrefecimento e de volta para o velocímetro digital. E para você que está se perguntando o que é 1, 2 e 3, 1 é desde a partida, você pode zerar. O 2 é longo prazo, então você pode deixar ele rodando por até 10 mil quilômetros. E o terceiro é desde abastecimento. Então um computador de bordo que é opcional, mas que faz conjunto com um painel que é simples, mas que tem uma leitura também bastante fácil. E aqui no som, que também é um opcional, faz parte desse pacote Media Plus, um sistema muito simples, não tem tela colorida, não tem touchscreen, obviamente não tem espelhamento celular, mas olha, tem muitas teclas aqui, muito fácil de usar, por mais que, óbvio, uma tela preto e branco limite bastante a sua visualização, né? Mas você consegue utilizar as estações aqui, passar música. A usabilidade tem limitações óbvias por conta disso, né? Junto desse pacote, nós também temos duas tomadas USB-C aqui no console central para carregamento rápido de telefone. E olha, elas também são iluminadas, tá vendo? De noite você consegue reparar melhor, mas isso é um detalhe bem interessante. Algumas versões do Polo e do Virtus tinham uma tomada aqui, só uma USB tradicional, que ficava no escuro, então é legal ver que a Volkswagen teve atenção nesse pequeno detalhe, ainda que seja opcional nesse Polo Track. Em termos de ergonomia, o Polo continua um carro bastante agradável. A gente tem regulagem de altura do cinto apenas para o motorista. Essa foi uma simplificação também aqui do Track, o passageiro não tem mais. A gente ainda tem regulagem do banco, felizmente. Mas, assim como acontecia no antigo MPI e no MSI, a gente não tem regulagem do volante, nem de altura e nem de distância. E esse volante vai ficar alto para algumas pessoas, vai ficar baixo para outras pessoas, vai ficar longe, vai ficar perto, dependendo da sua estatura. Para mim funciona bem, eu consigo me encontrar muito bem aqui, mas
se eu pudesse, eu deixaria esse volante talvez um pouquinho mais perto de mim. Então esse é um detalhe que seria bem-vindo no Polo Track, nem que fosse opcionalmente junto desse pacote Media Plus. Em compensação, os bancos são excepcionais. A gente tem um belíssimo apoio aqui na coxa, muito, muito bom mesmo. Um apoio lateral ótimo também, ele te segura muito bem, sem ser aquele banco que te aperta, como bancos concha. O apoio de cabeça, que agora é integrado, mais uma simplificação. Não incomoda, não te empurra para frente de maneira absolutamente nenhuma. O volante, os pedais e o banco são muito bem centralizados. E como a gente está falando de um carro manual aí, para quem gosta, olha, o puta-taco sai sem maiores dificuldades, apesar, né, de ser uma pedaleira um pouquinho espaçada. O pedal de embreagem e acelerador você aciona até o fundo sem dificuldades também. E a gente tem um baita de um quarto pedal, que seria aqui o apoio de pé, né? Então, embreagem, apoio, sem maiores mistérios também. E além do banco que eu comentei, outra simplificação, né? No antigo Polo MPI a gente tinha luzes individuais com baita porta-óculos aqui, que eu acho que faz bastante falta. Aqui não temos mais nenhum espelho. Aqui no passageiro a gente tem um espelho, mas ele não tem tampa, não tem iluminação. Um detalhe muito discreto, né? O antigo Polo e o Nivus ainda tem, né? Uma paredezinha aqui que acabava servindo para proteger aqui de mão usada o joelho de algum passageiro, por mais que seja um cabo bem curto. Não temos mais isso. Vidros com toque não existem no Track e os comandos também não são iluminados nessa versão de entrada. E aqui atrás, um espaço bem correto. Esse banco está regulado para mim, eu tenho 1,77 m de altura. E olha, vamos deixar bem certo aqui. Tenho mais de um palmo sobrando do meu joelho para o meu encosto. Óbvio que não é uma limusine, não é um Virtus, mas sinceramente, espaço aqui claramente não é um problema. Assim como a acomodação dos bancos. Olha, é um banco bem comprido, você tem espaço para mexer os seus pés, você não tem nenhuma restrição em termos aqui de movimentação nas canelas, então o desenho do banco ajuda. Lateralmente você também consegue mexer os seus pés. O espaço para a cabeça também é bem correto. Olha, tenho aqui, uns 4 dedos do topo da minha cabeça pro teto. É um carro razoavelmente largo, mas o próprio desenho do banco já deixa claro que o ideal aqui atrás são 2 pessoas. Olha como o desenho do banco também envolve bem quem vai aqui atrás. Isso é um detalhe muito legal que já tinha no Polo e que felizmente continua aqui. Então, se você for fazer uma viagem aqui atrás no Polo, você vai também muito bem encaixado. Mas a pegada de simplificação continua forte aqui atrás. Precisava disso? É sério que realmente isso era necessário? Pelo amor de Deus, gente. No banco dianteiro, tudo bem. Acho que é uma simplificação que ainda você consegue vender bem. Mas isso fica muito feio. Isso diminui sua visibilidade pelo retrovisor central. E olha, a diferença, né, aqui é o original, né, vamos dizer assim, que ainda existe no Polo Highline, inclusive, e que essa solução muito porca não ficou legal. Acho que contribui para deixar esse visual excessivamente simples. Por mais que o banco, olha, assim como na dianteira, lance mão de uma costura alaranjada, algum trabalho aqui que é até de bastante bom gosto, né? Então, realmente chama bastante atenção negativamente. Assim como a ausência da luz aqui atrás, né? No MPI antigo já tinha, né, luzes individuais, o MPI novo não tem. E aqui, vidros na manivela. Também é uma característica em comum com o novo MPI, mas o antigo MPI oferecia de série vidros elétricos nas 4 portas. O que é muito legal no Polo também é bom espaço para objetos do dia a dia. Então aqui na porta traseira, por exemplo, olha, você consegue colocar uma garrafa até de 1 litro. Isso é muito bom, isso é difícil de ver na categoria. Ainda sobra um pequeno espaço para colocar outras coisas. E aqui na frente, olha, uma garrafa de 1,5 litro. Isso sem atrapalhar enquanto você dirige ou enquanto você usa aqui, né? Realmente é um espaço para isso. Ainda sobra um bom espaço aqui também para guardar outras coisas. E no console central a gente também tem 2 pequenos porta-copos, a gente tem aquele nicho ali onde tem as tomadas USB e outros pequenos espaços ali para guardar miudezas do dia a dia, o que é um ponto bastante positivo lá dentro do Polo. Aqui atrás, muita gente esperava que a crítica
a abertura da tampa seria atendida pela Volkswagen, né? Mas não foi o caso. Eu me lembro no Fox, eu tive um Fox inclusive dessa era, que você podia abrir a tampa aqui pelo logotipo, né? Você girava igual era feito no Golf. No Polo não, você precisa apertar um botão lá no console central, nesse caso, né, com o Polo com esse rádio mais simples, ou então você consegue abrir direto pela chave. Então você segura e a tampa salta, né? E aí você tem acesso a um porta-malas de 300 litros, que está absolutamente dentro da média da categoria, né? O HB20 tem 300 litros, o Argo tem 300, Yaris 310, Sandero 320. E apesar de ser um porta-malas com acabamento simples, olha, é tudo em feltro sim, mas você percebe que é algo bem simples, a gente tem algumas boas sacadas aqui, como os pequenos ganchos aqui em plástico para sacolas leves. A gente tem um pequeno nicho aqui na esquerda que você também pode guardar coisas menores. Então, se você não está usando o porta-malas para guardar ou levar coisas grandes, tem essas pequenas sacadas que vão evitar que os itens fiquem de um lado para o outro, fazendo uma bagunça aqui dentro, né? E aqui debaixo, a gente tem um step 99,9% integral. As rodas originais aí de rodagem, né? Elas são 8565 aro 15. E aqui a gente tem um step 8560 aro 15. É uma diferença muito pequena mesmo. E entendo que talvez seja um foco de economia, mas acho que também não era tão necessário assim, né? O acabamento do batente em plástico. Essa tampa tem um revestimento em feltro, aparentemente de uma boa qualidade. Aqui atrás a gente não tem um revestimento integral, igual no carro europeu, mas a gente tem esse central aqui, você consegue puxar o porta-malas. Uma solução que é muito legal, que já vinha do Polo anterior, né, lançado em 2017. O triângulo vem preso aqui, o que facilita muito, né? Você não precisa tirar malas e nem nada, o acesso é sempre fácil, caso você precise do triângulo. E os polêmicos batentes em mola continuam aqui, tá vendo? Mas olha, nesse carro pelo menos, não escutei barulho nenhum dessa tampa batendo, nada do tipo, e o fechamento parece ok, fácil, sem maiores problemas. E aqui debaixo vai o tanque, que é de 52 litros. Então, a mesma medida do Polo anterior, e um número bem bom aí, com a economia de combustível que esse carro tem, você consegue fazer viagens longas com uma tancada só. E a missão de substituir o Gol também passa por ser um carro gostoso de dirigir e com uma pegada de obediência até um pouco esportiva, que sempre foi uma característica marcante do Gol desde o seu lançamento. Só que aqui para o Polo, na versão Track, a Volkswagen acabou seguindo por um caminho um pouquinho diferente. Muita gente, né, adora queixar que Volkswagen é duro, que bate demais, e muita gente exagera. Óbvio que existem alguns carros sim, como o Up, por exemplo, que marcaram, né, pela suspensão bem firminha, mas já há algum tempo os veículos da marca estavam mostrando um lado muito legal de suavidade de suspensão, ainda com bom comportamento. E aqui no Track a Volkswagen apostou ainda mais as fichas nesse sentido. Então a gente tem um veículo mais alto, como eu disse com vocês, mas com muito curso de suspensão. É um carro que faz um trabalho de absorção absolutamente incrível. Aqui a gente está rodando na Romeiros, o asfalto é bom, mas a gente andou dentro de São Paulo com esse carro e não importa onde você esteja rodando, ele absorve tudo de maneira muito competente. Então, lombada, valeta, tampa de bueiro, buraco. Para esse carro nada disso existe. Lembra muito o rodar do Argo, inclusive, que para mim é uma grande referência nessa categoria, nesse aspecto. Só que aqui ainda melhor, porque o carro ele é claramente firminho, mas ele não bate em nada, ele não transmite nada aqui para dentro da cabine. Ao mesmo tempo em que ele faz curva muito bem. E isso é mérito do XDS, que é o bloqueio eletrônico de diferencial com função em curva. Então olha,
como o carro faz curva muito bem. É realmente impressionante para um carro 1.0 com pneu 85/65 e essa carinha de aventureiro. É realmente fascinante. O carro rola muito pouco, você não sente pneu dobrando, nada do tipo. A direção aqui tá com a relação um pouquinho mais lenta do que era no Polo anterior, mas ainda assim são 3 voltas de batente a batente. E acompanha o ritmo, uma direção muito tranquila, mas também que responde muito bem. E o câmbio complementa esse pacote de dirigibilidade muito apurada, porque ele tem os típicos engates Volkswagen, bem precisos, bem secos, bem leves. É simplesmente uma maravilha operar esse câmbio, uma referência a ser imitada. E o motor também faz um bom trabalho, óbvio, que sem nenhuma pretensão esportiva, de puxar um carro de pouco mais de 1 tonelada. Então aqui a gente abastecido com álcool, não é um carro que vai te deixar assim assustado com as respostas dele, não, nada do tipo. Mas é um veículo que você sabendo tocar e usar o câmbio, não vai te deixar passar raiva hora nenhuma. É óbvio que você precisa saber usar o motor e saber quais são os limites do carro, né? Então eu acho que, sabendo isso, é um carro que vai te agradar e bastante na tocada. Falando em agradar bastante na tocada, vou mostrar um pouquinho para vocês agora da elasticidade desse motor. Então aqui em segunda marcha eu vou deixar a velocidade cair para 30. Eu vou pisar fundo em 3, 2, 1, foi! Soltou rápido, 4.000, 50, 5.000, 60, 6.500 cortou, terceira, 70, olha, tá indo, pô, ar-condicionado ligado numa subida, 90, é realmente muito bom e mais uma vez, belíssimo trabalho de suspensão realmente, carro que agrada bastante. E o motor não invade muito aqui na cabine. É um motor que está bem isolado, é um motor que vibra muito pouco, cresce de giro com uma facilidade assim, admirável. Então, apesar de ser um motor aí já com uns bons anos de estrada, continua sendo um motor muito agradável de usar. Esse A211 entrega bons resultados, seja o MPI, o antigo MSI, né, que existia no Polo, agora só na Saveiro, os TSI 170, 200, 250. Então eu gosto bastante dessa família e aqui nessa versão de entrada da linha Volkswagen acho que ele continua fazendo um belíssimo trabalho. Mas apesar de ser um carro que aceita ser dirigido rapidamente, a verdade é que o Polo, de modo geral, é um carro mais pacato. Então a gente tem um acelerador muito bem dosado, que com certeza muita gente vai chamar de lento. Eu já sou da linha de que se você pisa pouco é para ter pouca resposta, se você quer muita resposta é só pisar fundo. Acho que aqui é muito bom isso, dá uma dirigibilidade muito agradável no trânsito e também ajuda a economizar combustível, então muito bom isso. Uma embreagem com acoplamento também bastante suave, apesar do ponto um pouquinho alto. A direção também com peso muito bom, leve em manobras, não é aquela direção de peso de um dedo, mas você não vai ter dificuldade nenhuma para manobrar o Polo. Em velocidades de estrada ganha peso à medida que a velocidade vai aumentando, então também agrada bastante. Eu acho que isso é muito mérito da plataforma MQB, que é uma plataforma ainda moderna, com altos índices aí de rigidez torsional. É um carro muito seguro por conta dessa plataforma também. E isso não é só capricho. A plataforma mais rígida, na hora que você está fazendo curvas, ela vai permitir que as rodas estejam sempre na posição mais correta de acordo com o desenho da geometria da suspensão que foi pensado pelos engenheiros, né? Então uma plataforma que torce, uma carroceria que torce, vai deixar essas rodas fora do que foi desenhado ali originalmente e atrapalhar o comportamento do carro. Não é o que a gente tem aqui. Realmente é um pacote muito mais do que digno para um carro que é a entrada da marca hoje. Então, agrada bastante nisso. Mas em consumo, vamos lá, é um carro que é pau para toda obra. Ele vestiu a caracterização ali do vale tudo, né? Rodando na cidade, com álcool, com trânsito um pouco mais pesado,
diria um médio, para um certo trânsito, anda, pega algumas vias mais livres, esse carro ficou na faixa dos 10 km por litro. Número correto. Poderia ser melhor, talvez, com start-stop, mas infelizmente a gente não tem nada do tipo aqui. Em trânsito mais leve, domingo de manhã, ruas de bairro, andando a 40, 50, sem subida, sem descida, sem ar-condicionado, uma situação bem branda mesmo, esse carro ficou na faixa dos 14 km por litro, também com álcool, que também é um número muito bom. Sendo que em vias expressas, como a Marginal Pinheiros, esse número ficou na casa dos 17 km por litro, e andando na rodovia Castelo Branco, vindo aqui para a Estrada dos Romeiros, ali na faixa de 100, 110, às vezes 120, com o ar-condicionado ligado, ele ficou entre 14,5 e 15 km por litro. Então, apesar de ainda ser um carro muito novo, com apenas 1.700 km, e ainda ter um processo de amaciar o motor ainda pela frente, é muito bom ver que, mesmo em um carro pesado, com pneus razoavelmente largos, esse motor atende muito bem. Claro, se você souber usar esse belíssimo câmbio de 5 marchas que a gente tem nesse carro. Como ex-dono de Polo, eu fico muito feliz em ver que as simplificações que foram feitas aqui no carro não tiraram a sua essência, aquilo que faz o Polo ser o Polo, uma referência entre quem gosta de dirigir. E o primeiro ponto positivo vai ser justamente a dirigibilidade desse carro. Ele é um veículo de tocada muito suave, o câmbio continua sendo uma referência, acelerador muito bem dosado, freio muito bem calibrado, embreagem de acoplamento suave, direção muito certeira. É um carro que você pode passar horas a fio dirigindo, seja em estrada, seja em cidade, e ele não vai te cansar. Se você for fanático por dirigir, pode ser até que você queira fazer o caminho mais longo para passar mais tempo aqui no comando do Polo Track. E o segundo ponto positivo, até bastante relacionado a isso, mas que merece um capítulo à parte, é a suspensão desse carro. Aqui a gente tem um veículo mais alto do que as outras versões do Polo, como vocês viram, mas ainda assim com acerto de suspensão absolutamente impecável. Eu não me lembro da última vez que eu fiquei tão positivamente surpreso com acerto de suspensão assim. A Volkswagen já estava vindo com uma mão nesse sentido de fazer carros mais suaves, ainda com bom comportamento, e aqui no Track eles conseguiram superar a própria receita mais uma vez. Então é um carro que faz curva muito bem, tem muito curso de suspensão, não bate em buraco, não bate em valeta e lombada e rampa de garagem, por conta desse ângulo de ataque melhor. Então é um veículo que você tem uma absoluta paz para rodar, mesmo nos mais terríveis dos cenários. E esse pneu 185/65 aro 15, bem borrachudo, ajuda bastante nessa missão. Então é um carro que vai te dar muita, mas muita paz, seja andando na estrada ou seja andando na cidade. E o terceiro ponto positivo continua sendo a segurança. Por mais que esse veículo não ofereça nenhum item de assistências avançadas à condução, como AEB, ACC, assistente de permanência de faixa, o que seria até inesperado no Polo Track, ele continua sendo um veículo bastante seguro, um veículo com uma estrutura muito eficiente em termos de dissipação de energia e proteção aos ocupantes, seja impactos dianteiros, laterais ou traseiros, e bons recursos eletrônicos de segurança que ainda são inéditos nessa categoria, como o Post Collision Brake e também o bloqueio eletrônico diferencial com função de ajudar o carro a fazer melhor as curvas. Porém, mesmo para uma versão de entrada, o Polo Track poderia ser melhor quando você pensa no seu único pacote de opcionais, que é o Media Plus. Custando R$ 910, ele apenas equipara o Polo ao que muitos de seus concorrentes já oferecem como item de série, como o volante multifuncional, computador de bordo, o som, não é uma central multimídia, o som, tomadas USB-C e outros pequenos detalhes. Então seria muito bom se a Volkswagen colocasse esse pacote opcional como item de série, sem aumentar o preço, para deixar o Polo mais parelho ali aos seus principais concorrentes nessa faixa de entrada. E o preço também é o seu segundo ponto negativo. Esse carro está com um preço muito parelho ao do Gol, que era um veículo bastante caro quando foi descontinuado.
mas ele também parece muito caro diante dos seus principais concorrentes e principalmente diante até do Polo MPI, que vem logo acima dele. Por uma diferença de cerca de R$3.000, lá no Polo MPI você vai encontrar um novo visual do Polo europeu, faróis de LED, central multimídia, a gente vai ter repetidor de seta, a gente vai ter maçanetas e retrovisores na cor do carro e diversos outros detalhes que vão tirar essa cara de carro de firma e dar mais uma pegada ali de carro 1.0 bem equipadinho. O preço de tabela do Polo Track aumentou muito rapidamente depois do início das suas vendas. Então agora em 17 de março de 2023, o preço base desse carro, na pintura preta, que é a única sem cobrança e sem o pacote opcional, é de R$ 80.580, enquanto este carro aqui com pintura metálica e o pacote opcional vai R$ 83.140. E como eu comentei com vocês, é um preço bem elevado e bem próximo do Polo MPI. O que, à primeira vista, pode parecer muito estranho, pode parecer não fazer sentido, mas quando você considera quem esse carro deve substituir, faz bastante sentido. E o porquê disso? Preço é uma maneira de controlar a demanda. E a Volkswagen claramente não quer vender este carro no varejo. Esse é um carro mais voltado para o público do atacado, que compra grandes frotas, locadoras e empresas, né? Então, com um preço de tabela mais alto, você desincentiva o público pessoa física, favorece o mix ali de produção para os atacadistas e ainda consegue ter uma margem de negociação ali maior quando você considera essas negociações em grande volume. Então, é um carro caro sim, mas esse carro não é para você. A Volkswagen não quer que você compre esse carro. Ela quer que a sua empresa compre esse carro. Ela quer que a empresa de quem você aluga compre esse carro. A Volkswagen quer que você compre o MPI, o TSI, o Comfortline, o Highline, qualquer um menos este carro. Isso faz sentido considerando que o Gol morreu como o herói dos frotistas, né? O herói das grandes locadoras. E diante disso tudo que a gente viu, que o Polo entrega, e dessa estratégia de preços, eu acho que dá para dizer sim que esse Polo Track consegue substituir muito bem o Gol. Por mais que o público de atacado, frotistas, etc., não se importe tanto com as boas características que o Polo oferece de ergonomia, dirigibilidade e segurança, acho que em termos de negócio é algo que ainda faz bastante sentido. Mas claro, esse é apenas o Polo Track. Se inscreva aqui no canal. Vamos bombar esse canal aqui de número de inscritos, visualizações e curtidas para a gente poder trazer outros veículos aqui para vocês conhecerem nesse mesmo nível de detalhamento. E a gente se vê no próximo sábado ao meio-dia aqui no Drive On com mais uma avaliação. Curtiu o vídeo do Polo Track? Então não deixe de se inscrever aqui no canal clicando no ícone preto e também não deixe de conhecer o Carros pelo Mundo, o canal de vídeos internacionais de Drive On, clicando no ícone branco.